Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre as alterações otorrinolaringológicas da criança com síndrome de Down. Nariz, ouvido e garganta são órgãos, são partes do corpo que com frequência têm algum tipo de acometimento na trissomia do 21 e por causa disso, ao longo de toda a vida, mesmo na idade adulta, a gente deve manter uma atenção redobrada, digamos assim. Então, parte dessas alterações vem por conta de alterações anatômicas, características ali anatômicas que são frequentes a esses pacientes. Geralmente, os condutos são mais estreitos, mais reduzidos, o que acaba predispondo a acúmulo de secreção. Ouvidos, seios da face, a própria face em si, a cavidade oral da boca costumam ser mais reduzidos, atrapalhando um pouco a passagem de ar e permitindo um maior acúmulo de secreções, da saliva e próprio leite, por exemplo, que a criança ingere. É frequente também que as amígdalas sejam grandes, que a criança tenha ali uma adenoide maior, o que pode levar a alterações do sono, alterações auditivas, que devem ser avaliadas caso a caso, e consultas com um otorrino, especializado devem ser feitos ali em momentos particulares da infância, se a gente suspeitar de alguma alterações dessas. Uma outra coisa que acomete com uma certa frequência, aí falando dos recém-nascidos, é o que a gente chama de alterações da laringe, como laringotraqueomalácias, Malácia é um termo médico para designar, às vezes, uma malformação daquela região, geralmente traqueia e laringe, fazendo com que a cartilagem, ou às vezes até o osso, tenha ali alguma alteração na formação, fazendo com que ela seja mais estreita, atrapalhando um pouco a passagem de ar. E geralmente as crianças que têm laringotraqueomalácia, elas podem ter dificuldade para mamar, engasgos frequentes e ruídos respiratórios com frequência. É importante a gente sempre se atentar se esses ruídos levam a um desconforto respiratório, se a criança tem dificuldade para respirar, falta de ar. Às vezes o barulho por si só, principalmente se ele for intermitente, ou seja, aquele barulho que vai e volta e a criança está calma, geralmente não vai levar a uma repercussão maior e não vai ter nenhuma conduta maior. Mas é claro que isso sempre deve ser avaliado por um médico e você sempre deve compartilhar essas alterações com o seu pediatra. Outra alteração bastante frequente são as infecções respiratórias como um todo, Amidalite, sinusite, traqueobronquites, por conta de uma predisposição a infecções virais, e esse acúmulo de secreções que a gente comentou no começo do vídeo acaba predispondo à proliferação de bactérias e de vírus, Então essas crianças elas têm mais quadros infecciosos, principalmente virais, do que outras crianças. Além disso, com o passar do tempo, outro elemento dessa parte do corpo que a gente deve sempre ficar atento é a audição, São as alterações auditivas, tanto por conta de uma perda auditiva neurosensorial, quanto também pelo acúmulo de secreções atrapalhando a audição, Então, com frequência, principalmente na pequena infância, a gente deve sim fazer exames auditivos de repetição para triagem, de às vezes alterações pequenas, sutis, que podem passar desapercebidas ali no dia a dia, mas que podem atrapalhar outros aspectos do desenvolvimento, como a fala, por exemplo, e o aprendizado em crianças maiores. Ficou com dúvidas? Mande aqui pra gente que a gente tira. Obrigada!